Oi pessoal, sou André Lozano da BW Soluções e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o ASM da Datadog, o Application Security Manager, tá? O Application Security Manager, ele traz uma observabilidade sobre as vulnerabilidades e ataque no seu ambiente, tá? Falando de aplicação. Então ele faz toda essa análise de vulnerabilidade a nível de código, ele faz análise das requisições suspeitas, chegando inclusive a identificar solicitações suspeitas a nível de lógica de negócio que tem dentro da sua aplicação, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então ele está aqui no menu, né? Application Security Manager. Aqui ele traz na primeira página um overview sobre o que ele identificou. Ele utiliza a instrumentação do APM, então você vai estar fazendo tanto a parte de observabilidade e monitoramento da sua aplicação e habilitar as funções de security, tá? Então aqui ele traz o que ele identificou de vulnerabilidade no ambiente, o que ele identificou de sinais de ataque, ou seja, suspeita de ataque, a quantidade de requisições baseadas em cima dessas suspeitas, tá? Aqui mais para baixo, ele traz uma evolução sobre as vulnerabilidades, a postura de segurança do seu ambiente. E aqui, referente aos ataques. Reforçando, isso aqui é um e-mail fictício, isso aqui é um ambiente demo, tá, pessoal? Então, mais para baixo, os sinais que ele identificou de ataque. Então, vamos evoluir aqui. Quando a gente entra na parte de vulnerabilidades que ele identificou no seu ambiente, ele traz uma visão detalhada, então ele segrega aqui por criticidade. Então você consegue fazer esses filtros, por exemplo. Tá? Então aqui, referente a essa criticidade aqui de vulnerabilidade, quando a gente expande, ele traz a informação de quais são os serviços que foram identificados a essa vulnerabilidade. Tá? Expandindo aqui, ele vai apresentar detalhes dessa vulnerabilidade em cima desse serviço que ele identificou. Então aqui você tem os impactos, as referências que ele utilizou, tá? Qual foi a primeira vez que ele identificou essa vulnerabilidade, qual que é a versão do seu código fonte lá da sua aplicação, qual foi a última vez e o tempo de exposição que ele teve que tem essa partir da identificação até a última vez que ele detectou, tá? Qual que é a biblioteca, qual que é a versão dessa biblioteca, e aqui a gente não fez uma configuração nesse ambiente do repositório, onde ele consegue trazer até o link do repositório que está essa biblioteca com essa vulnerabilidade. Tá? Aqui, como que ele classificou como crítico, então aqui ele fala que é um serviço que está em produção, é um serviço que teve ataque nos últimos 30 dias, tá? Que ele identificou requisições suspeitas, que ele classifica como ataque, mas ele não está público. Então, o que está verdinho é isso que ele classifica, por isso que ele classificou como 9, tá? E aqui, se a gente expande, quais são as referências que ele utilizou para determinar que isso aqui é uma vulnerabilidade. Voltando aqui, a gente tem a parte de remediação. Então, ele explana exatamente o que precisa ser feito para remediar esse problema e a gente não resolvê-lo, né? Digamos assim, né? Apesar da remediação, é a resolução que você precisa fazer para que essa vulnerabilidade seja contida. E também as referências que ele traz aqui. Fechar essa tela. Ele traz uma visibilidade a nível de bibliotecas que você está usando no seu ambiente. Então ele está trazendo aqui, ele agrega toda a biblioteca VM2, quais são as vulnerabilidades que ele identificou em cima dessa biblioteca. E aqui quando a gente clica, ele abre uma visão semelhante àquela que eu mostrei para vocês, onde ele traz todas as referências e remediação, e aí completa em cima da biblioteca. Tá? Quando a gente vem para sinais aqui, né, que são as requisições que ele identificou como suspeita, então a gente pode ver aqui que ele identificou no dia 6 e teve uma identificação agora no dia 9, quando a gente startou novamente o nosso ambiente. E aí ele traz uma visão do seguinte: quais são os serviços, quais foram os usuários que ele conseguiu identificar, qual é o tipo de ataque, tá? Que ele identificou. Então, quando a gente clica aqui, ele vai expandir para nós exatamente o que ele identificou baseado nesse ataque, nesse período, tá? Então, ele traz o que está acontecendo, ele traz a origem, tá? E qual que é a aplicação.
Nesse caso, ele identifica o atacante. Então, a gente vai mostrar para vocês que ele traz exatamente que... Opa, deixa eu voltar aqui que vai ficar mais claro nessa página aqui. Ele identifica o IP e o usuário ID que fez o ataque, tá? Mas a gente tem aqui mais para baixo, acabei me antecipando. Então aqui ele traz informações e a quantidade de requisições que ele classificou como suspeita, tá? Então, baixando aqui, então ele fala, ó, teve um login 401 e teve 200 e o período, desculpa, tá aqui, ó, e o usuário. A partir que a gente tem essa visibilidade aqui do usuário, a gente pode já executar ações, tá? Então eu falo, ó, qualquer requisição vinda deste usuário, eu vou bloquear por um tempo determinado ou permanentemente, tá? Ou do IP que está partindo essa requisição. O que isso faz? Isso a nível de aplicação, quando chegar uma requisição na aplicação referente ou a esse usuário, ou a esse IP, ou ambos, né, que a gente pode usar, ele vai fazer um bloqueio e não vai deixar executar, fazer essa execução, tá? E aqui a gente tem mais informações, tem a parte do workflow, que a gente consegue também utilizar o workflow do Datadog para executar ações automaticamente. E fazer bloqueio IP, usuário, ou fazer IP dentro do Datadog, que nem eu mostrei para vocês, e também fazer um bloco lá, aqui ele está usando o exemplo do Cloudflare, tá? Para estar fazendo esse bloqueio. E aqui ele traz o JSON, referente a essas requisições que foram executadas, tá? E aqui ele traz o trace. Ou seja, a gente tem a visão, como tem lá na parte de observabilidade, exatamente do trace que foi executado e o passo a passo desse cara. Então aqui a gente tem o flow attack, então de onde que ele partiu, por onde que ele teve a porta de entrada, que aqui foi a aplicação, e até onde ele chegou, quais são os serviços que ele passou. Deixa eu reduzir aqui. E aqui a gente tem requisição, qual foi a requisição que ele fez, qual foi a ID que ele usou, lógica de evento aqui de negócio, SDK Libre, e qual foi a resposta que ele teve. A gente tem também os databases carries, que ele executou dentro do nosso ambiente, tá? E o Flame Graphic é exatamente a mesma visão, só que a gente tem os flames aqui do passo a passo de tudo que ele fez e quais serviços ele executou, ok? Voltando aqui, vou fechar aqui também, a gente começa a ter uma visão detalhada do que ele fez aqui. Os traces aqui é os traces que eu mostrei para vocês lá. E vamos supor que você tem já uma lista de IPs que você quer manter isso bloqueado. Através do Deny List a gente consegue cadastrar esses IPs aqui, tá? E fazer o bloqueio. E aí IP, usuário, e fazer o bloqueio por tempo determinado. Ou seja, antes que você receba, se você já tem isso pré-definido, você consegue cadastrar aqui, tá? Voltando aqui em Signals, eu vou executar uma ação, tá? Então vamos voltar nesse cara aqui. Deixa ele abrir, vamos baixar aqui. Eu vou falar, cara, eu quero que bloqueie todas as aquisições que vierem deste usuário aqui. A partir do momento que eu fiz isso, blocked. Então, está bloqueado permanentemente em todos os seus serviços. Se a gente entrar aqui novamente lá no Deny List, você vai ver que ele já vai colocar esse cara aqui na listas de bloqueados, tá? E você consegue ter uma visão de tudo que ele tentou, quem foi. Putz, bloqueei por engano, eu preciso retirar esse bloqueio. Então a gente consegue fazer aqui algumas coisas que eu falo, ó, bloque um ataque permanentemente, bloque por 12 horas e fazer essa retirada desse cara dessa lista ou não, tá? Beleza? Pessoal, é isso. A ideia aqui foi dar um overview geral do que o ASM faz. A gente vai soltar outros vídeos entrando em mais detalhes do que a solução do Datadog consegue trazer para a parte de segurança, que você passa a ter uma stack completa aí dentro, tanto a parte de observabilidade quanto a parte de segurança dentro da mesma solução. Obrigado, deixe seu comentário, siga a gente no canal, nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, mande umas mensagens que estamos à disposição.